Amém. Houve um grande estadista na história chamado Napoleão Bonaparte, um francês. E ele, conhecido por suas grandes conquistas, sobretudo parte da Europa, no final da sua vida ele ficou exilado na ilha de Santa Helena. E ele, embora não tenha se convertido à verdadeira religião, digamos que de alguma forma ele se aproximou começou a refletir sobre o legado de Cristo Jesus e comparando a sua própria história como um grande estadista e conquistador, que no final da sua história agora estava aprisionado, exilado. Uma das citações atribuídas a ele em diálogo com o general Bertrand, ele diz o seguinte: Alexandre, César, Carlos Magno e eu fundamos impérios, mas sobre o que repousaram as criações de nosso gênio? Sobre a força. Jesus Cristo fundou seu império sobre o amor. E nesse momento, milhões de homens morreriam por ele. A conclusão a que ele chega é que, as minhas conquistas foram muitas, mas foram conquistadas através do meu poderio bélico, ou pelo meu gênio de conquistador, ou pelas minhas estratégias de guerra. E ao comparar ao império de Jesus Cristo, ao reino do Senhor Jesus Cristo, ele diz, esse homem ele conquistou pelo amor e sem erguer uma espada, milhares de pessoas seriam capazes de entregar e de morrer por ele nesse exército. Olha que interessante, irmãos. Veja que quando nós pensamos em uma nação ou num povo, numa tribo indígena, por mais fechada que seja essa nação, por mais fechado que seja esse povo, nós bem sabemos que o Senhor Deus, ele pode perpassar muralhas. O Evangelho pode alcançar corações. Quando nós pensamos, e aqui há uma expectativa de muitos quanto a, por exemplo, o nosso recorte, o nosso Brasil, vamos pensar que a nação brasileira ela tivesse sido conquistada por um país de tradição protestante. E que hoje nós tivéssemos a nossa cultura pautada, baseada na tradição protestante. Quais seriam as vantagens e quais seriam os frutos disso? Nós poderíamos perceber na área da economia, talvez na área da política, na área da cultura, uma cosmovisão cristã é algo bom, é algo positivo, é algo louvável? Sim. Mas, irmãos, isso não implica dizer, de maneira alguma, que a tradição ou a cosmovisão cristã, ela garantiria que as pessoas, de fato, fossem cristãs, ou que elas teriam passado por um novo nascimento. Ora, nem aquela nação tão fechada e com as suas muralhas erguidas contra o cristianismo, elas podem assegurar de que o cristianismo não penetrará aquelas muralhas. Nem aquele povo que é aberto e afeito ao cristianismo, ali não é uma garantia de que há conversão e de que aquele povo se entregou de fato e de verdade. Parece que nós criamos uma expectativa de que a cultura brasileira ela seja pautada pelo cristianismo. Mas muitas vezes deixamos de observar que, para além de uma cultura influenciada pelo cristianismo, o que é mais importante é pessoas que sejam alcançadas de fato e de verdade por Cristo. Vejam, meus irmãos, que nessa passagem aqui, nesse finalzinho do Evangelho de João, no capítulo 7, nós vamos perceber que esse Senhor Jesus, por meio da sua fala, por meio da sua pregação, ele é capaz de alcançar corações. Guardas ou a polícia do templo que está aqui, em voga dentro dessa passagem, eles foram enviados pelos fariseus, pelos mestres de Israel, a fim de capturarem Jesus, porque era incômodo para os ouvidos dos judeus, os religiosos, ouvirem a pregação do Senhor Jesus, e nós estamos percebendo aqui essa crescente perseguição ao mestre. Ora, eles vão até Jesus, mas esse intento deles é frustrado e mais algo acontece. Nós vamos perceber nessa passagem que pessoas elas ouvem a palavra de Deus e elas são, de alguma forma, influenciadas por essa palavra, tocadas por essa palavra. Há também uma rejeição dessa palavra por parte dos líderes judeus. Mas também há uma doce rendição. Eu gosto desse termo, uma doce rendição. Como foi que você veio até aqui? Como foi que você
aceitou a Cristo. Vou usar essa expressão, não é muito comum no nosso meio. Como foi que você veio até Jesus? Alguém por acaso lhe ameaçou? Foi o seu pai cristão diz assim: olha, menino, se você não se voltar para Cristo, você vai ser expulso de casa? Ou será que o pastor, ele prega acompanhado, sei lá, de soldados escoltados aqui? Olha, aquele que não se render a Cristo, ele vai ser preso. Não. Não sob ameaças. Não é por força. Não é por violência. Mas por doce rendição. É assim que o Senhor faz. Quando menos percebemos, algo aconteceu no nosso coração. De modo que aquele homem mais resistente, ou aquela mulher mais inimiga do Evangelho, se vê de um momento para outro, sem ao menos poder explicar e dizer, e narrar o que aconteceu em seu coração, ela pode dizer, ou ele pode dizer: eu não sei, eu sei que eu era cego, agora eu vejo. Essa é a doce rendição. E vamos perceber isso aqui nessa passagem bíblica, meus irmãos. A primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que a palavra de Jesus, ela pode despertar admiração. Olha o que está ocorrendo aí. No versículo número 45. Voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhe perguntaram: por que não o trouxestes? O que é que está acontecendo aqui? Esses soldados, como eu já expliquei para os irmãos, eles tinham sido enviados a fim de prenderem o Senhor Jesus, e esse capítulo 7 vai mostrar essa festa dos tabernáculos, onde Jesus ele estava num ministério na Galileia, e sabedor de que ele seria preso na Judéia, ele resiste no primeiro momento aí, e até ele é encorajado pelos seus irmãos, dizendo assim: olha, como é que você vai ficar famoso se você não aparecer, se você não brilhar? Mas, de fato, Jesus ele tinha tudo sob controle. E aí, no meio da festa dos tabernáculos, né, ele sobe até essa festa. E ali ele começa a discursar. E ali ele começa a pregar. E então, as pessoas estão se voltando para o Senhor Jesus. As pessoas estão entendendo a palavra de Jesus. Ora, os fariseus ficam sabendo disso, os líderes religiosos, e logo tentam prendê-lo. E aí enviam essa guarda, essa polícia do templo. Sim, é importante a gente não confundir aqui esses guardas com os soldados romanos, tá bom? Esses guardas aqui, eles eram uma espécie de polícia do templo, uma força policial religiosa que estava ali a serviço dos líderes. Então, eles eram responsáveis por manter a ordem no templo, executar ordens do sumo sacerdote e do sinédrio e prender pessoas consideradas heréticas ou desordeiras. Então é nesse intento que eles vão até o Senhor Jesus. Só que eles voltam sem Jesus. Eles não prendem Jesus. E essa reclamação, logo de cara, aqui que nós percebemos. Eles voltam e a pergunta que eles fazem é: por que não o trouxestes? Vocês tinham essa ordem, vocês tiveram essa missão e vocês não a executaram. E aqui a gente pode perceber que os soldados não prendem Jesus porque eles não tinham poder para isso. Eles não tinham poder para isso. Os guardas tinham ido com essa missão no verso 32 e houve uma primeira tentativa no verso 30. Olha o que acontece aí no verso número 30. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. E no verso 32 vai dizer: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar estas coisas a respeito dele, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prenderem. Então, só nessa passagem aqui breve, já era a segunda iniciativa com esse propósito de prender Jesus. Por que ele não é pego? Por que ele não é preso? Porque a sua hora não era chegada. No verso 30 isso vai ficar muito claro para a gente. Não era chegada a sua hora. Vocês se lembram quando Jesus se entregou de fato lá no Getsemane? O que é que aconteceu ali quando os soldados, e ali naquele episódio estão ali unidos, tanto a guarda romana como os soldados, a polícia do templo, e quando eles se aproximam para prender Jesus, e eles perguntam assim: quem é o Nazareno? A Jesus ele diz assim: eu sou. Eu sou. Sabe o que é que acontece? Os soldados dão um passo atrás e eles caem ao chão. Eu sou. É esse Jesus que não foi pego,
mas se entregou voluntariamente. No momento certo. Por isso que antes, ele não queria causar um certo tumulto, ele não queria forçar a barra, mas sabia que estava seguindo rigorosamente a agenda dos céus. E no momento oportuno, ele se entregaria voluntariamente aos cravos. Esse é o nosso Jesus. Então, por que ele não foi pego? Porque ainda não tinha chegado o tempo. E ainda que eles tivessem esse intento, uma guarda, o que é o que é a guarda romana? Todos os soldados ali, por mais bem armados e preparados, eles não seriam capazes de tocar no Senhor Jesus, porque era o próprio Deus. Mas os soldados não prendem Jesus por outra razão também. Olha o que diz o verso 46. Jamais alguém falou como este homem. Jamais alguém falou como este homem. Era comum, certamente os soldados aqui, essa guarda, já tinham ouvido falar da parte de Jesus. Os líderes, os fariseus, os mestres da lei, eles proferiam os seus discursos, mas que de fato não passavam de ladainhas enfadonhas. Eram discursos desprovidos de vida, cheios de legalismo, mas sem o espírito e sem a graça. Muito mais como uma inquirição e como um apontar de dedos, dizendo assim, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Homens que pregavam, mas não viviam. Homens que não entendiam o Evangelho. Então é muito pesado. Você já ouviu um discurso assim? Você já viu uma fala assim? Você já ouviu uma pregação assim? Onde só é exigido que se faça, que se faça e que se faça? Só com condenações e condenações, muito embora isso faça parte da mensagem do Evangelho, mas não é o todo do Evangelho, e você sai completamente desanimado. Completamente desanimado. Nas minhas férias últimas eu fui visitar, eu gosto de visitar algumas outras igrejas, e aí eu fui fui cultuar o Senhor na igreja, e aí teve uma fala, e eu me deparei com isso, sabe? Eu saí de lá com essa impressão, meu Deus, eu saí de lá arrasado, eu e Raquel. Que faltou a palavra da esperança. Nós precisamos ouvir de fato que nós quebramos a lei, que nós precisamos da graça de Deus, mas precisa haver esperança. Precisa haver esperança. Logo mais vocês vão ouvir sobre o profeta Jonas, né? Temos ouvido desde o último domingo um homem missionário que foge do chamado divino, mas que vai ser disciplinado, mas que há palavra de esperança para ele e que há palavra de resgate para ele, porque há palavra de fato de resgate para nós. Os guardas estavam aqui, esse discurso é diferente. E qual foi o discurso do Senhor Jesus? Verso 37 e 38. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus está aqui, diferentemente dos fariseus, não exigindo algo, mas oferecendo algo. Veja como é diferente. Veja como é outra tônica. Veja como é outro discurso. Ele está oferecendo vida. E ele mesmo é a água da vida. Esse é o discurso de Jesus que impacta o coração dessa guarda. Qual a diferença de Jesus? A diferença é que ele ensinava com autoridade, não como os escribas, como Mateus vai nos falar. Jesus fala como um profeta, mas não como um dos profetas, mas como o profeta. Qual era a sentença profética? Meus irmãos do Antigo Testamento, assim diz o Senhor. Como Jesus falava, em verdade vos digo. Que ele é o profeta. Ele é o Logos. Esse é o seu discurso. Isso aconteceu também com a mulher samaritana, não foi? Esse discurso aqui. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Vocês se lembram disso? Lá em João capítulo 4. Jesus oferecendo a água da vida. E Jesus continua a oferecer a água da vida.
Os discípulos no caminho de Emaús, lá com todo aquele histórico, mesmo Jesus tendo ressuscitado, mas eles estavam ali enclausurados no seu calvário ainda, não lembrando e não atentando, não percebendo que Jesus já havia ressuscitado dentre os mortos. Então estão saindo de Jerusalém, do epicentro ali de todos aqueles últimos eventos, estão indo a caminho de Emaús, talvez querendo se distanciar, se desvencilhar daquele passado que tinha tido lá a sua glória, mas que tinha ficado no passado, porque ora, Jesus estava morto, e se Jesus não ressuscitou, Paulo já diz, a nossa fé, a nossa esperança, ela é vã. E Jesus se aproxima ali, não diz, não se revela quem é, mas ele fala, porque a palavra de Jesus tem poder, o próprio Jesus tem poder. Então, quando eles percebem, quando eles atentam que quem estava ali com ele era Jesus, quando eles olham, cadê Jesus? Aí depois eles conversam entre si, qual é a fala deles? É por isso que o coração da gente estava ardendo. É por isso que o coração da gente estava ardendo. Eu pergunto para você, meu querido irmão, depois de tantos sermões, talvez a sua história, desde a infância você ouve, você escuta sobre a palavra de Deus. Eu quero lhe perguntar, o seu coração ainda arde pela palavra do Senhor? Ele ainda é doce ao seu paladar? Você ainda tem apreço por essa palavra? Ou depende do pregador? Certos pregadores a gente já vai ouvir assim, com aquela expectativa, né? Predisposto. Tá, aí outro pregador a gente, sei não, tal. Não depende do canal, meus irmãos, depende do Espírito. Esteja aberto para ouvir da palavra de Deus. Ontem tivemos aqui uma irmã, uma irmãzinha, acho que Raquel disse que ela tinha 95 anos. Me lembrem? Iracema. A irmã com 95 anos, e Raquel olhando assim, ela está mais disposta do que eu, né? Sabe, queremos chegar, irmãos, a essa idade, se o Senhor Jesus não voltar, e se Ele não nos chamar antes, mas com o mesmo apreço, com o mesmo vigor, ainda que o nosso ser interior desfaleça, mas com o Espírito de Deus nós somos vivificados. Queremos caminhar, temos sede. Essa é a nossa sede, meus irmãos, esse é o nosso desejo, esse é o nosso apreço. Esse é o anseio da nossa alma, que seja, que o Espírito Santo nos conserve assim. Que o Espírito Santo nos conserve assim. Sabe que esses homens soldados, eles foram para prender Jesus, mas eles foram desestimulados. Queriam fazer algo, mas não fizeram por causa da palavra. Você já se sentiu assim? Talvez o seu coração, quando maus pensamentos vêm à sua mente, quando a tentação chega, quando a ira, o rancor, o desejo de vingança querem lhe dominar, então com uma palavra de Jesus você é totalmente desarmado. Já aconteceu isso com você? O poder da palavra de Jesus que convence, que desarma. Às vezes você vem ouvir, e talvez você esteja aqui nessa manhã, você não se rendeu a Cristo, e talvez você tenha vindo me ouvir, ou você está acompanhando pela internet. Eu quero só ver o que esse pastor vai falar, porque você já tem a resposta na ponta da sua língua. Mas se o Senhor Jesus, Ele usar a sua arma, que é a sua palavra, pelo poder do seu Espírito, não tem quem não se renda, meu irmão. O pastor Mariano, da Junta de Missões, conta uma história muito interessante, que ele, certa feita, foi fazer uma visita. A esposa era crente e chamou o pastor, o senhor pode visitar o meu esposo? É um incrédulo, não crê em Deus. É uma questão seríssima. O pastor se prontificou. O pastor Mariano é da Junta de Missões, pastor muito conhecido da Igreja Presbiteriana, ele é diretor do IBN agora, trabalha em Pinheiros também na área de missões. Quando chegou lá, um homem assim, com um semblante fechado, não demonstrou nenhuma simpatia pelaquela fala, mas o pastor Mariano foi recebido, e o pastor Mariano pregou, e ele falou do Evangelho, e aquele homem com a cara de poucos amigos se despediu, e o pastor Mariano voltou. Em outra ocasião, aquele homem se rendeu a Cristo, e ele chamou o pastor Mariano e disse: pastor, o senhor se lembra quando o senhor foi na minha casa naquele dia? Ele disse: sim, eu me lembro. O senhor sabe que o senhor foi pregar para mim naquele dia? Sim, me recordo. Pastor, naquele dia eu estava armado. Porque eu não queria ouvir o Evangelho. E eu estava disposto a fazer coisas ruins naquele dia.
aquele homem se rendeu. Eu podia até aplicar sobre a nosso avanço missionário. Se eu acha bom, pastor, sábado, a gente vai, né? Eu podia encorajar os irmãos. Mas sabe, meus irmãos, às vezes nós não estamos com uma arma, mas o nosso coração está armado. Você é crente, mas confesse se você às vezes não fica armado. Você não fica cheio de resistência. Você não fica resistente às verdades do Evangelho. Isso acontece, meus irmãos, mas só Cristo para desarmar a nossa alma e o nosso coração. Bendito é o dia em que nós nos rendemos completamente a esse profeta. Bendito é o dia que nós nos rendemos e nós deixamos de dar desculpas ou de querer maquiar o nosso pecado e nós nos colocamos na presença de Deus e a gente diz assim: Senhor, eis aqui as minhas armaduras, Senhor. O Senhor alcançou o meu coração. Mas, meus queridos, as palavras de Jesus, elas também podem ser desprezadas. Olha o que diz o verso de número 46. Eles chegam ali, voltam sem Jesus, e aí, jamais alguém falou como este homem, verso 47, replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Vocês foram enganados? Vocês também foram ludibriados? E aqui ele vai falar como essa plebe, como esse povinho foi enganado, vocês também foram enganados? Pense que a reação do mundo não é diferente dessa. Alguém pode dizer: você foi enganado pelo pastor. Pensa que é fácil, pastor Flávio, da nossa vida. Você foi enganado pelos crentes. Você caiu nessa falácia. Esse é o discurso que muitas vezes nós ouvimos. Essa é uma ofensa. Não intencional, primeiramente, aos soldados, nem ao povo, mas ao próprio Cristo. Qual é a ofensa aqui contra Cristo? Eles estão dizendo: Cristo é um enganador, não é? Cristo, ele é um embusteiro. Mas como? Como, irmãos? Se Jesus, ele era o próprio e é o próprio caminho. Na verdade, os fariseus, os mestres da lei, que estavam sendo ludibriados pelo diabo, que ele sim é o enganador. Ele que tenta roubar o evangelho do nosso coração. Ele que tenta deturpar a palavra de Deus. É ele que faz. Não foi ele que fez isso. Não é a sua artimanha desde o Éden distorcer a palavra, desconsiderar a palavra do Eterno. E aqui nós temos uma lição. E o encorajamento também. Qual? Não devemos esperar que a palavra de Deus seja aceita por todos. É raro vermos uma aceitação ampla por parte das pessoas. Ocorre? Sim, de fato. Nós desejamos que isso aconteça, de fato. Nos alegraríamos, sim, por demais. Mas não é comum. Portanto, meus irmãos, não espere que a palavra de Deus seja aceita por todos. Talvez você esteja assim, muito decepcionado. Você está pregando lá, você está falando do Evangelho, você está vivendo o Evangelho entre os seus, seu ambiente de trabalho. E só críticas surgem e as pessoas não se voltam. Mas, meu irmão, eis aqui pessoas que conheciam a lei, pessoas religiosas, mas pessoas mortas espiritualmente, que não se deixavam se convencer pelo Evangelho. E ainda atrapalhavam quem queria. Né? Isso que Jesus vai dizer: vocês nem entram no céu e vocês ainda ficam na porta atrapalhando quem quer entrar. Não fiquem tristes quando essa palavra for resistida. Não fiquem exageradamente tristes. É triste. A tristeza, até certo ponto, ela é esperada. Porque, olha, nós desejamos que as pessoas se rendam ao Senhor Jesus. Mas entenda essa verdade. Quando lhe desprezam, na verdade, não estão desprezando você. É importante a gente ressaltar isso. Porque a gente toma muita ofensa para o lado pessoal. Não é? Foi contra mim. Não é. Não é contra mim. Não é contra a minha pessoa, não é nem contra a igreja. É contra quem? Lembra lá de Saulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Você não está perseguindo a igreja, você não é inimigo da igreja, coisa alguma, Saulo. Você me persegue porque você me odeia, ou me odiava até aquele momento, né? Agora, meus irmãos, os fariseus resistem porque eles são orgulhosos. Olha o que diz o verso 47 ainda.
48. Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Eles estão fazendo uma comparação, né? Quem é que está seguindo Jesus? Ele diz assim, é esse povinho. Esse povo só segue Jesus por quê? Porque eles não têm conhecimento, porque eles não são intelectuais, sabe? Porque eles não têm entendimento. Essa é um insulto. Nós nunca seríamos enganados, jamais nos enganaríamos. Por quê? Porque nós somos prendados, ora nós conhecemos a lei. Veja como eles olham por cima, veja quanto orgulho há no coração desses fariseus. Quanto esta plebe que nada sabe da lei é maldita. Não é esse que nós percebemos em muitos ambientes acadêmicos, não em todos, mas em muitos. Pessoas que tentam desqualificar os cristãos, taxando-os de ignorantes. Conversando com uma senhora há algum tempo, na época eu estava fazendo faculdade, e ela dizia assim, sabendo que eu era pastor e cristão, ela disse algo do tipo, é bom fazer faculdade, para você não ficar tão alienado. Aí eu, tão alienado. Como uma professora do tempo de faculdade também chegou para me dizer assim, para a turma, olha, não diga que, não chame alguém, não chame as pessoas de ignorantes. Você tem outra forma de dizer, diga que ela tem, ou elas têm déficit cognitivo. Déficit cognitivo. Foi mais ou menos isso que ela quis dizer, né? Você tem déficit cognitivo. É chique, é elegante, né? Os fariseus não foram tão elegantes assim, porque diz aquele povinho é ignorante mesmo, essa plebe, eles não sabem de nada. Sim? Exatamente. Exatamente. Isso é um argumento extremamente falacioso, irmãos, né? Clênia comentando aqui. Olha só, isso já começa de nós, muitas vezes. Perceba. Alguém diz assim, eita, um cientista é cristão. Marcos Eberlin. Aí você se surpreende, né? Eita, tá vendo que tem cientistas cristãos? Tá vendo que também ela alcança pessoas letradas? Veja que muitas vezes nós somos frutos desse pensamento, né? Vindo lá do iluminismo. Isso chega até vem do Éden tudo, mas pensando aqui nesse recorte histórico. Se nós estivéssemos falando sobre isso há séculos atrás, o que é que diríamos? Se a pessoa dissesse que não crê, sendo um cientista não cristão, as pessoas iriam ficar abismadas. Como é que você é cientista e você não é cristão? Como é que você consegue tirar ciência sem o fundamento bíblico? Sem essa cosmovisão seria o inverso. Então, veja como são tempos, né? Que a gente fala, Cícero, né? O grande orador romano. Ó temporas, ó mores, que tempo, que costumes nós estamos vivendo. O que é que a gente está vivendo nisso aí? Ou seja, os cristãos são taxados de ignorância. Mas, ora, irmãos, nós nem precisamos nos defender, não é verdade? Nem precisamos nos defender. Porque bem sabemos de onde parte a ignorância. Agora, como diz o apóstolo Paulo, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Há um quê de loucura no fato de ser cristão, mas não de ignorância. Não de ignorância, mas de sabedoria. Sabedoria. E essa sabedoria vem do alto, do Pai das luzes. Mas olha só, meus irmãos, aqueles estão com esse pecado da superioridade intelectual. Como é chato viver com gente que sempre tem a razão, não é? E aí, não dê cotovelada, não belisque a sua esposa e seu esposo. Por favor, que seja um ambiente ordeiro aqui, tá bom? Gente que despreza aqueles que pensam diferente da gente. Gente que faz pré-julgamento sobre tudo, sem ao menos analisar, dar o direito para que o outro se defenda, argumente. Eita, nessa arena chamada internet, hein? Terra de ninguém, que muitas vezes as pessoas elas leem um parágrafo e se acham assim, olha só, eu sou, né? Eu conheço demais. E aí já está preparada para argumentar e falar e tal. Meus irmãos, como isso é perigoso. Nossas discussões em casa, o cônjuge profere palavras duras, ao invés de considerar, de conversar, de dialogar, de compreender, de ensinar.
A gente ensina através do silêncio também. A gente ensina falando no tempo certo, da forma correta, dominada pelo Espírito Santo, não é, meus irmãos? A palavra, ela cura, não é? Quando proferida, com o coração cheio de humildade, a gente se dispõe a ouvir, é ou não é? Se você ouve uma pessoa humilde, o seu coração não já se desarma, assim, eu vou ouvi-lo. Mas se alguém se arrolar como o dono de toda a verdade, e olha que eu não estou colocando em pauta aqui o Evangelho é a verdade, está entendendo? Mas, às vezes, as nossas questões secundárias, ou até mesmo falando dessa verdade, nós nos colocamos assim, né? A forma do nosso discurso é tão arrogante. Às vezes, a sua linha teológica... Não, né? E você, quando olha para outra linha de argumento teológico, você simplesmente despreza. Como assim você despreza? Quem é você? Né? Olha, eu sou o dono do saber. Nada. Eu penso em Jesus. Toda saber... parem para pensar. Ele é a personificação de Provérbios. Ele é o detentor de toda sabedoria. Não há nenhum mistério. A profundidade da riqueza do conhecimento, do saber, pertencem a Jesus. Ele é o sabedor de todas as coisas. Conhece o fim desde o começo. Entende profundamente sobre todos os assuntos. Não como a gente, que a gente conhece de tudo um pouco. E olhe lá, Jesus conhecia de tudo muito com profundidade. Porque ele criou todas as coisas. E olha só, ele está dialogando com um pescador. Não, ele está conversando com crianças. Não, e ele considera a fala dessas pessoas. Imagine só. Temos ou não que aprender com o Senhor Jesus? De fato, meus irmãos, nós temos. Mas, ora, vamos passar aqui para mais esse ponto. As palavras de Jesus podem despertar fé. No começo, nós vimos ali essa guarda policial do templo. Eles ficam admirados, a gente nem conseguiu. O discurso dele... de alguma forma aqueceu o nosso coração, nós ficamos completamente desarmados, a gente ficou sem saber nem o que a gente foi fazer ali. Depois, esses fariseus, que eles continuam o seu discurso de resistência, de incredulidade, mas as palavras de Jesus também podem despertar fé. Olha só, veja aí no texto mais uma vez, no versículo 50, reaparece um personagem que nós já vimos sobre ele, já ouvimos aqui. Quem é? Nicodemos. Que ironia Nicodemos aparecer aqui, meus irmãos. Porque eles tinham acabado de dizer o quê? Alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus creu? A resposta é, João está dizendo, creu. Alguém creu dentro de vocês. Quem? Nicodemos. Diz aqui, Nicodemos, um deles que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que ele fez? Alguns comentaristas, né, eles ficam olhando desconfiados para Nicodemos. Não, tal, ele apareceu lá, foi ter com Jesus à noite e perguntou lá a Jesus, e naquele diálogo, como é que a gente pode nascer de novo? Eu devo entrar no ventre da minha mãe e tal. E Jesus diz, é necessário que você nasça de novo. 1 ano e meio se passa e agora Nicodemos volta ao cenário. É um personagem, mais uma vez, que aparece em cena. E agora ele aparece como alguém que está, de certa forma, enfrentando aquele colégio religioso ali. Por quê? Porque ele está justamente dizendo, ora, vocês estão julgando esse homem sem dar o direito a ele de se defender? Eu sigo João Calvino, quando ele diz assim, sobre os sinais da conversão de Nicodemos, ele diz assim, a semente do evangelho, que depois produziu fruto, estava ainda oculta e incubada nele. O Senhor frequentemente faz com que a doutrina, que parecia haver perecido gradualmente, tome uma raiz oculta, e depois de um longo período, ela germine algum broto, primeiramente como uma planta prematura, depois uma planta vicejante e vigorosa, justamente como a fé de Nicodemos adquiriu. E aí ele vai nos lembrar de uma outra aparição de Nicodemos. Se a gente seguir essa rotina aqui, daqui a uns 2 anos a gente chega nessa passagem, quando Nicodemos reaparece lá, Jesus sepultado, aliás, Jesus na cruz, ele aparece ajudando ali José de Arimateia, sepultando
Senhor Jesus. E olha, dar as caras e ele ter esse tipo de atitude, tanto aqui quanto lá, demonstra alguém que está por demais convencido e alguém que é corajoso para enfrentar aquele status quo das pessoas dizerem assim. Todo o colégio dizia, não, ele não é o mestre, ele é um herege e tal, e tal, tal. E Nicodemos se levanta nessa ocasião. Matthew Henry, ele diz que, mostrando aqui a palavra de Nicodemos, diz que nem todos aqueles que foram chamados para seguir o Mestre Jesus, eles são chamados a deixar a sua vida, abandonarem tudo que têm e seguirem o Senhor Jesus, como percebemos quando Mateus, um cobrador de impostos, ocorre com ele, né? Pescadores que deixam lá a sua vida e tal, mas nem todos. Ou seja, o chamado, e aqui cabe uma compreensão mais abrangente da nossa missão, já que estamos no mês de missão, e somos missionários de fato, não só, às vezes é do agrado de Deus que nem todos abandonem a sua vida e o seu posto, a menos que esse seja um posto indigno, de fato, alguma atividade pecaminosa, de fato, aí você deve abandonar. Mas, às vezes, como no caso de Nicodemos, aprove ao Senhor fazer com que Nicodemos permanecesse ali entre os fariseus e ser um agente do evangelho ali. Aquele chamado de Jesus, aquele imperativo, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Não é? Ide e pregai. Numa compreensão mais radical, olhamos aqui o que Karen nos mostrou e diz assim, eita, eu vou partir, eu vou para o campo missionário, então a gente dá essa pausa até a missão, né? Então, há uma preparação e, de fato, se Deus estiver lhe chamando para o campo transcultural ou para uma obra específica, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque os campos estão brancos para a ceifa. Onde estão os trabalhadores? Devemos rogar para que o Senhor levante trabalhadores. Amém. Mas você já é um agente de Deus. Marcos, como eu falei, diz assim, ide e pregai. Uma tradução mais fiel diria assim, indo pregai. Enquanto nós estamos indo, nós estamos pregando o evangelho. Você vai daqui a pouco para a sua casa, então você vai indo e pregando o evangelho, vivendo e anunciando as boas novas do evangelho de salvação. Pois é esse o nosso chamado, meus irmãos. Agora, Nicodemos, ele desmonta o argumento dos fariseus no verso 50, dizendo, porventura nossa lei julga um homem sem primeiro o ouvir e saber o que ele fez. Ele não usa aqui a estratégia de usar, ele não se utiliza da estratégia da doutrina do próprio Cristo, porque isso já receberia uma resistência. Ele fala na própria lei, dizendo assim, vocês dizem aplicar e viver a lei, vocês mesmos estão quebrando a lei do Senhor. E o que ele vai dizer se encontra lá em Deuteronômio 1,17, Êxodo 23,1, quando diz lá, pelo menos em Deuteronômio, não sereis parciais no juízo, ouvireis tanto o pequeno como o grande, não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. Só uma amostra aqui de como eles estavam quebrando a lei do Senhor. No final, a gente usa, talvez seja o versículo que você esteja mais desejoso em ouvir agora, e cada um foi para a sua casa. Né? Cada um foi para a sua casa. Mas antes de ir para casa, irmãos, eu queria trazer algumas recomendações para o avanço missionário e para outras abordagens evangelísticas. Primeiro, pregue entendendo que as pessoas só serão convencidas através da operação do Espírito Santo. Não é o seu discurso, é claro, eu não estou falando aqui de preparação. Vou começar o Perspectivas. Começamos, né? Tivemos a aula inaugural, teremos aí essa jornada. É bom a preparação, conhecer, entender o Evangelho, é bênção. Não estamos falando sobre isso. Não devemos ser ignorantes quanto à verdade do Evangelho. Mas queremos que os irmãos entendam que vocês não podem ficar desencorajados porque vocês não sabem falar. Não é esse que é o nosso primeiro argumento? Não sei falar. Não sei o que dizer. Eu vou levar o pastor para pregar lá. Eu vou chamar um missionário, vou chamar a Karen, vou chamar alguém que consiga. Não tem mais. Não tem mais. Se o Senhor for à frente, Ele vai desarmar os corações. Ele pode alcançar corações. Não depende de você, não depende da nossa estratégia, não depende da nossa oratória, não depende dos nossos recursos. Ora, todas essas coisas, elas são
importantes e que Deus se utiliza delas. Mas o princípio de todas as coisas é a vontade soberana desse Deus que ele é missionário. Não se sinta desencorajado ou ofendido se por acaso alguém desprezar a palavra de Deus. Não se sinta. Pelo contrário, se encorajem a voltar lá, a pregar o evangelho. Até o momento que você tem que bater a poeira dos pés e dizer assim, poxa, essa pessoa realmente ela não quer ouvir a palavra do Senhor. Insista. Sabe por quê? Porque alguém insistiu na sua vida? Alguém pregou mais de uma vez? Alguém lhe procurou mais de uma vez? Vale a pena, meus irmãos. Porque Deus é um Deus insistente. Todo-poderoso, mas é um Deus insistente. Cheio de graça. Até nos levar a uma doce rendição. Considere que alguém pode ouvir a pregação. É importante isso. E só responder a ela positivamente no futuro. Talvez pessoas, como Nicodemos, ouviu uma vez, e aí ele vai demonstrando essa maturidade, esse crescimento, esse entendimento, uma compreensão. Às vezes somos rápidos demais. Queremos que os nossos filhos demonstrem muito rapidamente sinais de fé. Essa é a nossa expectativa. Nós ficamos até ansiosos, não é não? De a gente perceber sinais de vida, de fé. Isso é bênção, é legítimo. Mas que essa sua pressa lhe leve à oração e a confiar nesse Deus, que tem um seu tempo de agir. Resta-nos pregar. Nutra boas expectativas, porque pessoas podem ser alcançadas verdadeiramente. Esse é o Evangelho. Uma nação, não tem nação tão fechada que não possa ser alcançada pelo Evangelho. Não existe coração tão duro que não possa ser quebrantado pelo Senhor. Não existe uma família tão tradicional, tão religiosa, que não possa ser abençoadamente alcançada pela palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé, vamos orar? Louvamos-te, ó Deus, por tua palavra e queremos pedir um coração assim disposto a te ouvir, Senhor. Que o nosso coração possa arder por tua palavra, Senhor. É Cristo falando, é o Evangelho sendo pregado. Oh, meu Deus, nós queremos amar a tua palavra, nós queremos amar o Senhor Jesus Cristo. Nós queremos ficar, Senhor, estar totalmente desarmados, ó Pai, para o assim diz o Senhor. Nós queremos, ó Pai, docemente ouvir, Pai, do teu Evangelho. Queremos entender, Pai, que nós não conseguimos viver senão pela força do Senhor e por tua palavra, ó Santo Deus. Ó amado, nos livra, ó Pai, do falso ensino, do falso evangelho. Dá-nos coragem, Senhor Deus, de nos levantarmos e dizermos a razão da nossa esperança, seja na academia, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, ó Deus. Queremos te amar e queremos fazer o teu nome conhecido, Pai. Essa é a nossa missão, nosso intento, Senhor. Que seja o desejo do nosso coração, ó Pai. Obrigado, porque um dia, a despeito de toda a dureza da nossa alma, éramos piores do que os fariseus, ou éramos os piores dos fariseus. Todavia o Senhor nos alcançou. Todavia o Senhor nos amou. Nós te bendizemos por isso, Pai. Nós te adoramos, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Recebamos a bênção, queridos. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e poderoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam sobre cada um de vós, e sobre a igreja de Cristo espalhada por toda a terra, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Até mais, meus irmãos, às 18 horas estaremos reunidos aqui novamente. Deus abençoe.